Faremos a leitura no Salmo 3, que tem somente 8 versículos. E o Salmo, ele inicia assim: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. E me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Queridos, é um salmo muito interessante. Nós há pouco estávamos ouvindo um pedido aqui de oração pelo nosso presidente. E temos realmente que orar pelo presidente, pelo nosso governador, pelos nossos prefeitos, pelas nossas autoridades constituídas. Hoje nós estamos observando que o país, ele deveria estar unido, mas o país está dividido. Parece-me que estamos ainda numa campanha eleitoral. Parece-me que estamos aí caminhando para um terceiro turno. Mas não existe um terceiro turno. E quando eu leio este texto aqui, que reflete muito bem o que Davi enfrentava. Quando você lê este texto, nós começamos aqui a identificar um problema vivenciado por Davi e registrada na segunda carta de Samuel, 2 Samuel, no capítulo 15. Então, 2 Samuel 15, ela vai descrever este momento de rebelião contra Davi. Davi, nesta problemática apresentada aqui no Velho Testamento, ele se vê ali em relação a uma multidão contrária a ele, cercado. E é o que temos observado hoje, analisando o que hoje se levanta contra o presidente, contra as autoridades. Uma multidão que se levanta contra estas autoridades constituídas. Neste caso aqui, a gente pode pensar, quem se levantava contra o rei Davi? Absalão. Absalão, ele usa uma técnica da dissimulação. Então, por dissimulação, ele começa a realizar tramóias. Ele reúne na cidade de Hebrom, a título de realizar uma festa chamada Festa da Tosquia. Tosquia é aquilo que se faz para retirar ali o pelo da ovelha, né? A lã da ovelha. E ele resolve ali reunir um grupo de aristocratas e de militares de Israel, e ele ali combina secretamente uma conspiração contra Davi. Em todo o país, ele começa então a minar. E no momento certo, Absalão, ele se proclama rei em Hebrom. E nós temos observado que isso já aconteceu. Talvez vocês tenham lembrança que recentemente um ator da Globo se autoproclamou presidente do Brasil e passou a ser motivo de chacota nas redes sociais. E aqui Absalão, ele se proclama rei em Hebrom, e ao som da trombeta, ou melhor, das trombetas que eram tocadas de sul a norte em Israel, a frase Absalão, rei em Hebrom, ela é proclamada em todo o reino. E é interessante observar que este movimento, ele começa a reverberar, ele começa a crescer. Apesar de as pessoas que ali estavam nesta festa, eles nada sabiam em relação àquilo que estava acontecendo.
E é o que hoje nós chamamos dos inocentes úteis. São as pessoas que são manipuladas, principalmente pela mídia. Nós temos hoje uma mídia que manipula. Naquela época não tinha a Globo que manipula. E hoje a Band está manipulando, a revista Veja que manipula, a revista Época, sei lá, São Paulo, Estadão. Folha de São Paulo, Estadão, UOL, tudo hoje conspira contra o governo. E aí a gente pode pensar, queridos, essa rebelião ela acontece dentro de um povo, de uma família chamada Brasil. E aqui essa rebelião não é diferente. Quando nós identificamos aqui o verso 12 do capítulo 15 de 2 Samuel, nós aqui observamos que esta rebelião, ela passa a formar uma das maiores conspirações. Tornou-se aqui poderosa conspiração que crescia em número, e o povo, ele tomava o partido de Absalão. Olha, o texto diz assim: depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar da cidade de Giló Aitofel, que era de Giló, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Mas a pergunta é: quem é Absalão? Absalão é filho de Davi, ou seja, é um filho rebelando-se contra um pai. E é o que hoje nós observamos. São irmãos se rebelando contra irmãos. O povo brasileiro está brigando contra o povo brasileiro. Amados, o próximo passo aqui de Absalão foi partir para Jerusalém a fim de tomar o trono de Davi, seu pai. Essa aí é a ideia. E enquanto Davi fugia do seu filho, Davi sendo perseguido, sendo atacado, e ele passa a ser atacado até mesmo por gente da própria cidade de Jerusalém. Quando você lê no capítulo 16 de 2 Samuel, no capítulo 16, versículo de 5 até o versículo 8, ali você vai identificar claramente a perseguição que Davi sofre. No verso 5, o texto diz assim: chegando o rei Davi a Baurim, um homem da clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gerá, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e a guarda de elite estivesse à direita e à esquerda de Davi. Quando eu leio esse texto, parece que eu estou vendo o que hoje está acontecendo no nosso país. As pessoas estão atirando pedras em Davi, ou melhor, no presidente, nos seus ministros, nos seus assessores. E não era diferente aqui. E aqui neste texto, Davi exclama no Salmo 3, no verso 1, o texto que nós lemos. Olha só o que Davi registra aqui: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. Talvez você esteja também na mesma situação que Davi. Eu peguei por analogia para exemplificar com o presidente da República, a partir de um pedido de oração do irmão. Mas isto pode também, por analogia, ser aplicado à vida de cada um aqui. Observe aqui que a palavra usada para inimigos aqui, ela também pode ser entendida como agressores, um grupo violento.
E quantas vezes nós somos agredidos de forma violenta. Queridos, Davi, ele tinha um histórico glorioso como um rei guerreiro, um general, e ele venceu muitas batalhas, ele venceu tropas numerosas, mas dessa vez a situação de Davi é qual? É desesperadora. Ele está sendo perseguido pelo filho, ele está sendo perseguido pela nação, por pessoas que foram ali contaminadas. Quase todo o país se une a Absalão. E aqui em um dos mais bem executados golpes registrados aqui na história de Israel, poucos foram aqueles que permaneceram fiéis ao lado de Davi. A maioria estava tendencioso a ficar com seu filho Absalão. Por causa disso, amados, as pessoas olham para o rei e dizem o seguinte, está lá no verso 2 do Salmo 3. Olha o que as pessoas vão dizer para Davi. O texto diz assim: não há para ele salvação em Deus. Amados, era isso que as pessoas viam. Deus nunca o salvará. Na Nova Versão Internacional está claro isso aí. E quantas vezes as pessoas olham as lutas que travamos, as pessoas se levantando contra nós, os problemas nos cercando, às vezes nos sufocando, e aí as pessoas olham e dizem: Deus nunca te salvará. Mas contrariando todas as expectativas, Davi não se desespera. Ele poderia se desesperar pela situação. Ele, em lugar de se desesperar, o que Davi faz? Davi busca o Senhor com certas atitudes, queridos, que devem nesse momento serem analisadas e serem compartilhadas por todos os servos de Deus, porque nós, como servos de Deus, temos que compartilhar essas atitudes. Em primeiro lugar, nós vamos ver o verso de 3 a 5 do Salmo já lido, Salmo 3. Davi, falando da atuação de Deus em relação a ele, Davi diz assim: olha, ele é o escudo que me protege, a minha dignidade, aquele que levanta a minha cabeça. Em síntese, estes versículos, o 3, o 4 e o 5 vão falar isto. Eu estou aqui parafraseando este versículo. E assim a gente tem que olhar para Deus e dizer: o Deus a qual eu sirvo é o meu escudo, Ele que vai me defender dos inimigos, das lanças maldosas, impiedosas que me afligem. Com isso, queridos, Davi, ele se esvazia da função de garantir o seu próprio bem-estar. Porque muitas das vezes nós queremos resolver o nosso problema, mas Deus é o nosso escudo, é o nosso defensor, é o promotor desse bem, é o Senhor em pessoa. Por esse motivo, Davi também, ele não desanima. Davi, ele não anda de cabeça baixa. Por quê? Porque a sua esperança está no Senhor. Todas as vezes a gente fica assim, está de cabeça baixa. Imagina só o que essa esperança que significa para um rei que tem de fugir da sua própria cidade, parecendo um covarde. Além aqui de ser agredido verbalmente e de se tornar alvo de pedras, como nós vimos no texto lá de 2 Samuel 16, como se fosse um cachorro. E era uma perseguição total, humilhante para um rei. O rei Davi também, durante a fuga diante dos inimigos, ele começa ali a buscar o Senhor em oração, em intercessão.
O verso 4 e o verso 7 vão mostrar muito bem, principalmente quando o texto diz: minha voz clama ao Senhor. E é isso que nós temos que fazer, igreja. Em meio à angústia, nós temos que buscar o Senhor. Em meio à perseguição, nós devemos buscar o Senhor. O verso 7 do capítulo 3, o verso 7 diz assim: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. E aqui ele está pedindo que o Senhor o defenda. E o que eu acho muito bonito no texto, porque o texto aqui ele mostra claramente o desespero do rei. Era um rei que ia para a guerra. Então aqui ele escreve como ele pensa. E o que ele está pensando? Ele está pensando em ir contra os seus inimigos. Aí o final do texto diz assim: Senhor, quebra o queixo de todos os meus inimigos. Hein? E às vezes na tua oração você não faz isso também? Senhor, dá uma lição, Senhor. Está me perseguindo, Senhor. Vai lá, Senhor. Não precisa mandar fogo do céu, tá? Destruir. Eu sei que às vezes dá vontade, né? Mas aqui ele diz com as palavras sinceras do rei. O rei, deixando de lado aqui a pompa, os métodos e os costumes, simplesmente ele se dirige a Deus aqui com um clamor, com uma oração, mostrando a sua necessidade. E ele diz assim para Deus: Deus, salva-me, salva-me, meu Deus. Amados, não há como não olhar para esse pedido sem recordar o apóstolo Pedro. Lembra aquela cena de Pedro andando em meio às ondas bravias? E aí Pedro está olhando para Jesus, mas de repente Pedro tira os olhos de Jesus. O que acontece? Ele começa a afundar. E quando ele começa a afundar, o que ele faz? Ele diz o quê? Salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. Está lá em Mateus 14, 30, é o finalzinho do verso, está claramente esse texto, e diz assim no final de Mateus 14, 30: mas quando reparou no vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E é esse o pedido